é o que você falou, né? Dentro desse grupo de participantes, você pode ter pessoas que têm uma esperança de ter ser o tester, né? Uhum. De um medicamento inovador e pode ser que dê certo e não dê. É, mas eu imagino que isso é um mercado, assim, qual é a dimensão disso, né? Porque esses participantes, assim, existe um volume mínimo e máximo para você ter de participantes ou depende do estudo, da Depende medicação? muito do Tem que ser estudo. 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Qual o tamanho do risco, né? Então, depende muito do estudo. Obviamente, assim, se for iniciar um estudo que é um tratamento promissor, que não tem igual, não tem nada parecido, alguma molécula nova, por exemplo, o estudo provavelmente vai começar lá. A fase 1, que é para ter certeza da segurança daquela substância, vai começar com um número baixíssimo de participantes, que é para você ter certeza mesmo que aquele produto pode seguir adiante com a fase de teste. Por isso que existem as fases. Então, a fase 1 costuma ter o menor número de participantes. Aí na fase 2 já aumenta um pouquinho, que aí já começa a testar a eficácia daquele produto. Numa fase 3, a gente já tem muito mais participantes envolvidos, que aí é para ter certeza de uma eficácia com um número maior de pessoas, conseguir mapear os efeitos adversos. E uma forma fácil de entender tudo isso é pensando numa bula de remédio. Não sei se poucas É pessoas param para bizarro. ler, mas se a gente lê, a gente fica É desesperado, né? bizarro, é bizarro. Mas a bula, ela tem assim, os efeitos que são manifestados em X%. Aí tem lá, vai diminuindo, né, os percentuais, e aí você vê, ou então, efeitos que raramente se manifestam. Esse raramente seria pra gente um evento adverso grave, que é o quê? É o que sabe que pode acontecer, é muito ruim e não é esperado que aconteça. Então, pode ser que aconteça. Se acontecer, vai ser coberto pelo seguro, Tá apesar de bom. ser, é o que a gente chama, é o evento adverso severo esperado. E ele é coberto, apesar de ser esperado, porque ele está num grau ali que é severo e não vai acontecer com todo mundo que participar do estudo. Então, uma coisa é você ter mapeado que uma das consequências, por exemplo, do uso de um medicamento é uma dor de cabeça. Tudo bem. Agora, se você tiver mapeado que, de repente, você pode ter uma, sei lá, embolia pulmonar, por exemplo, isso não é esperado. Ninguém vai colocar um medicamento no mercado que dá embolia pulmonar em boa parte dos usuários daquele medicamento, né? Perfeito. Então, é mais ou menos essa lógica. E aí, por isso que existem as fases. Então, cada estudo, quando a gente recebe para subscrever, a gente pede sempre o protocolo Vocês leem a do bula. estudo. Não, não tem. Na verdade, Ainda o protocolo do estudo, É que o tem uma estudo em estatística já, si, né? 0,0% o estudo de em ter alguma si, coisa. ele serve para conseguir fazer essa bula. Então, a ideia é justamente essa: é esse Ah, mapeamento anterior que é feito para quando aquele medicamento sair no mercado ter a bula. Então, é durante a legal. fase de estudo que a gente mapeia quais são os efeitos mais prováveis de acontecer, os menos prováveis, os muito raros. Isso provavelmente, assim, levando em consideração todas as substâncias que estão sendo utilizadas, pode gerar esses efeitos, certo? Isso. Legal. E se dá um efeito que ninguém... Aí, quando é uma reação imprevista, também é coberto. Tá bom. Que aí é quase como se fosse o mais extremo, assim, ninguém nem previu que aquilo ali podia acontecer. Então, também é um risco coberto pela apólice. E pode acontecer, né? Pode. Acontecer. Entendi. E o mercado no Brasil, como é que tá hoje, assim? Geralmente é a galera que busca que é mais desenvolvendo medicamento, vacina, cosmético, ou O o que mais mercado, pode ter, né? assim, grande volume, obviamente, são as farmacêuticas, né? Aham. Que são quem mais procura, mas e medicamentos, vacinas ou às vezes dispositivos, né? Algumas, a gente já viu alguns casos de válvula mitral, então, às vezes tem, né? Algumas técnicas também, você consegue fazer o teste de técnicas, então tem tudo isso, e também a indústria de cosmético. Apesar de ser, obviamente, é um risco menor, mas você vai lançar, de repente, um creme novo para acne. Isso precisa passar por um teste, né? Então, são as mesmas fases do estudo. Você tem ali a população que vai se voluntariar para fazer aquele teste, vai usar aquele creme, ver se teve o benefício, se não teve. Pode ser que desencadeie alguma alergia, então isso seria também amparado. E o que é, assim, de fato amparado? Gerou alergia. E aí é todo o tratamento para corrigir aquela alergia, enfim, para Corrigir. remediar, enfim. Corrige. Isso, tem, obviamente, as indenizações características da responsabilidade civil, né, do material e dano corporal, mas inclui, sim, essas que são as despesas médicas. Aí é aquela linha bem tênue entre despesa médica e contenção de sinistro, porque acaba estando muito junto, né, que a gente está falando de seres humanos e é saúde. Então, são essas despesas médicas para justamente atender ali, tentar conter aquela alergia ou tentar remediar e fazer com que aquilo cesse. Então, é Então justamente... é mais ou menos assim, apesar de eu ser voluntário, imagino eu que
deva ter alguns termos de responsabilidade que o cara assina por estar participando. Uhum. Ainda assim, que ele é responsável, entre aspas, o pessoal, se der Isso é algum uma problema, sacanagem, tá... né? Todo mundo assina no final isso também, responsabilidade. Sim. Não, mas E precisa, assim, o cara. termo é É. importante porque Tem que ter consciência. você tem que ter consciência, exatamente, a questão da obrigação de informar, mas isso não exime aquele patrocinador ou aquele pesquisador da responsabilidade. É isso, acho que você ia perguntar, né? Por isso que eu Não, tava... é isso aí, é isso aí. Então, apesar de ter. Se você algum dia for participar de um estudo e assinar um termo e acontecer alguma coisa, você continua tendo o seu direito de reclamar. Não é porque te avisaram que poderia acontecer que você está abrindo mãos do seu direito de reclamar pelo dano que você sofreu. Entendi. É igual o Então- cara que vai saltar de paraquedas. Se o paraquedas não abriu, eu posso processar o paraquedas. Então, né? Exatamente. Boa. E como, ô, Moni, e como que é definido os valores, assim? Como que você chega num LMI, Então, assim, escrito isso? Tipo, como tem questão de limite, acaba vindo muita coisa. O próprio patrocinador lá fora acaba indicando e a gente vê muita pólice de $1 milhão, né? Aí vem aquele valor convertido, assim. uhum. Porque o produto em si não é um produto que tem a sinistralidade muito alta. Eu acho que a carteira de clinical trials é uma carteira que é para ter severidade e não frequência, Perfeito. né? Então, não é o tipo de risco que a gente espera ver sinistro Sim. toda semana. Senão tá todo mundo ferrado. Exatamente. E aí a gente tem as variáveis do risco. Então, a fase do estudo é uma das variáveis, porque diz pra gente em qual momento que aquilo ali, aquele objeto que tá sob experimentação tá, né? Você já passou por uma fase 1, já sabe que o negócio é seguro, então já tá numa fase 2, já sabe que é eficaz também, então já tá numa fase 3. A quantidade de pessoas, o perfil dessas pessoas que participam do teste, quanto tempo esse teste vai durar, e aí quais são os desfechos que são esperados, né? Que é mais ou menos esse mapeamento da bula. O que você espera que aconteça ali, que você já sabe que pode ser que aconteça por conta desse teste que vai ser feito. E aí, cruzando todas as variáveis, a gente chega ali tem uma base de precificação, obviamente, e chega num cálculo. Entendi. Nossa, e assim, esse produto, ele chegou no Brasil recentemente, e como tá a sinistralidade, assim, ideia? É novo no Brasil isso aí aqui ou não? Eu acho que tem aproximadamente 10 anos. É Ah, novo. Mas já tem um tempinho já. Tem um tempinho, mas Dá pra é ter uma aquela base coisa. É estatística boa, baby vai, steps, 10 né? anos, né? Ele começa ali, tipo, primeiro, o que é isso? Aí tem todo aquele tempo. Aí depois tem. Eu acho assim, uma coisa que o mercado ainda tem muito espaço para evoluir. Eu comentei ali que a maioria dos contratantes são os patrocinadores, que é quem paga pelo estudo. Mas se a gente for pensar, o centro de pesquisa, que é quem executa aquele estudo, ele também tem uma responsabilidade. E aí, a gente até tem isso como uma extensão de cobertura, que a gente chama de desvio de protocolo. Que é basicamente o quê? O pesquisador, ele faz lá o protocolo do estudo, que tem como que vai ser feito, quando vai ser feito, por que tem que ser feito, é toda a fundamentação daquele estudo. E é aquilo que o centro de pesquisa recebe para seguir. Então, ele vai falar, você vai fazer uma infusão a cada 15 dias com 15 miligramas da substância X. E se o centro de pesquisa faz errado? Exato, tem isso. Essa é uma responsabilidade que não está diretamente ligada ao patrocinador, porque o patrocinador te falou como que precisava ser feito. Quem fez errado foi você. Então, a gente ainda tem muito esse espaço para desenvolver a contratação pelo centro de pesquisa, olhando para a própria responsabilidade deles, não só pensando no estudo em si, naquele medicamento, nos eventos adversos que podem acontecer por conta daquele medicamento. A gente tem uma responsabilidade profissional ali que é muito pouco explorada ainda do centro de pesquisa. Porque erros podem acontecer, né? Exatamente. Deveria ser o mínimo possível, mas... E só para entrar nesse conceito patrocinador, desculpa se eu não peguei no... Mas assim, o patrocinador, ele pode ser pessoa física quanto jurídica, é isso? Assim, Tipo assim, geralmente pode ser o Elon Musk ali. Pode. A gente não vende apólices para pessoas jurídicas, mas pode. Ah, mas poderia. Pode. Pessoa física, né? Isso, pessoa física.